Saudações filosóficas, uma boa noite a todos. Sou Jefferson, este é o canal Filosofia Espírita. Hoje, dia 16 de julho de 2024, estamos aqui na Praia Grande, litoral sul do estado de São Paulo, para mais um estudo da obra Nosso Lar, da série André Luiz, que, editada pela FEB, Federação Espírita Brasileira, a coleção tem o nome A Vida no Mundo Espiritual. Aí no canal tem uma playlist com a sequência de nossos estudos. Estamos estudando atualmente a série André Luiz e o curso O que é o Espiritismo. Hoje vamos dar prosseguimento, capítulo 6, Precioso Aviso. Trata-se de um texto muito importante dentro da obra Nosso Lar, no qual André Luiz vai receber algumas lições oportunas de Clarencio acerca do hábito da fala de si mesmo, né? Que todos nós ainda temos, né? Gostamos de falar de nós mesmos, né? Dos nossos problemas, dos nossos desafios, e Clarencio vai dar, né, uma boa lição, né? Que deve ser bem interpretada, não só para os desencarnados, mas também para nós que estamos reencarnados atualmente. Antes de iniciarmos, trouxe meu café, já tornou marca do canal, e vamos dar prosseguimento ao estudo. Capítulo 6, Precioso Aviso. No dia imediato após a oração do crepúsculo, Clarencio me procurou em companhia do atencioso visitador. Então, Clarencio vai visitar André Luiz, depois de André Luiz ter recebido, né, durante os últimos capítulos que nós estudamos, um atendimento, né, acerca da sua condição de recém-desencarnado após ter passado pelo umbral, né? Então ali tem a identificação da lesão cancerígena, né? Daquela lesão que ele autoprovocou em alguns órgãos e que colocou ele numa posição, numa condição de suicida inconsciente. Fisionomia a irradiar generosidade, perguntou abraçando-me. Então Clarencio, com todo o acolhimento que lhe é peculiar, né? Pergunta, como vai, melhorzinho? Pergunta para o André Luiz. Esbocei o gesto do enfermo que se vê acariciado na terra, amolecendo as fibras emotivas. No mundo, às vezes, o carinho fraterno é mal interpretado. Obedecendo ao velho vício, comecei a explicar-me, enquanto os dois benfeitores sentaram-se comodamente a meu lado. Então veja, Clarencio e um visitador foram lá, né, ver como André Luiz estava. Ele diz que esboçou um gesto aí típico do enfermo, né, na terra, principalmente aquele enfermo que se vê acariciado, né, e já cai diretamente nas questões emocionais. Veja essa frase que é importante: no mundo às vezes o carinho fraterno é mal interpretado, então às vezes é entendido como uma porta aberta para falar de si mesmo, dos nossos desafios, dos nossos problemas, e vocês vão ver também durante vários episódios, várias narrativas aqui da obra, né, que André Luiz faz questão de mostrar, né, o acolhimento que existe lá no mundo espiritual, mesmo entre espíritos que a gente aqui na Terra ainda divide entre gêneros, né, e que muitas vezes gera questões má interpretação aqui na nossa cultura. Então, André Luiz também vai fazer questão de mostrar, né, que esse carinho, né, que é muitas vezes interpretado mal aqui na crosta, né, entre encarnados, lá é totalmente normal acontecer, né? E aí ele diz que, obedecendo a um velho vício, começou a se explicar, né, e aí os dois sentaram ao lado dele. Não posso negar que esteja melhor, entretanto sofro intensamente. Muitas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração. Nunca supus fosse capaz de tamanha resistência, meu amigo. Ah, como tem sido pesada a minha cruz.
Agora que posso concatenar ideias, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. Então, André Luiz começa falando de si mesmo, das suas preocupações, né? Diz que está um pouquinho melhor, né? Mas sofre ainda intensamente, que sente dores lá na zona intestinal, tem sensações de angústia no coração, né? Uma dor na alma. Não sabe como foi capaz de aguentar tanto, né? De ter tanta resistência. Diz que está pesada a cruz dele, né? Agora que ele começa a concatenar ideias, entende que a dor aniquilou todas as suas forças. Uma espécie de vitimismo, né? Reclamando aí da sua real situação. Clarencio ouvia atencioso, demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações. Sem o menor gesto que denunciasse o propósito de intervir no assunto, encorajado com essa atitude, continuei. Então, usando aí a escuta atenta, né? O Clarencio não interrompe o seu tutelado, deixa ele desabafar, né? Dando todo o acolhimento possível, e André Luiz vai se sentir, né? Numa condição aí que poderia prosseguir, né? Dizendo sobre si mesmo, né? Proferindo aí aquelas angústias, aquelas reclamações. Veja só como ele vai falar agora, né? Além do mais, meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis. Amainada a tormenta exterior com os socorros recebidos, volto agora às tempestades íntimas. Que terá sido feito de minha esposa, de meus filhos? Teria meu primogênito conseguido progredir, segundo meu velho ideal? E as filhinhas? Minha desventurada Zélia muitas vezes afirmou que morreria de saudades se um dia eu lhe faltasse. Admirável esposa, ainda lhe sinto as lágrimas dos momentos derradeiros. Não sei desde quando vivo o pesadelo da distância. Continuadas dilacerações roubaram-me a noção do tempo. Onde estará minha pobre companheira? Chorando junto às cinzas do meu corpo ou em algum recanto escuro das regiões da morte? Oh, minha dor é muito amarga. Que terrível destino do homem penhorado no devotamento à família. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. No planeta, vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras, abafando escassas notas de alegria. Depois, os sofrimentos da morte do corpo. Em seguida, martirizações no além-túmulo. Que será então da vida? Que será então a vida? Sucessivo desenrolar de misérias e lágrimas? Não haverá recurso à semeadura da paz? Por mais que deseje firmar-me no otimismo, sinto que a noção de infelicidade me bloqueia o espírito, como o terrível cárcere do coração. Que desventurado destino, generoso benfeitor. Vamos comentar, né? Resumir sinteticamente o que André Luiz disse aqui, né? Diz que seus sofrimentos morais são inexprimíveis, enormes, né? Que passado aí os sofrimentos exteriores, agora ele se debate, né, com tempestades íntimas, pergunta sobre a esposa, sobre os filhos, pensa aí no primogênito, no seu primeiro filho, se conseguiria, né, se conseguiu seguir o ideal que ele tinha. As filhinhas também ele está pensando nelas, volta a falar da esposa, né, que quando ele estava encarnado dizia que morreria de saudades dele, né, se um dia lhe faltasse. Ele se lembra dessa situação, né, viu que ela, quando ele estava prestes a desencarnar, ela derramou lágrimas nos momentos derradeiros, né, perdeu a noção de tempo, não sabe quanto tempo está à distância dos seus familiares. Que mais? Aí questiona de novo onde estará a companheira dele, né? Chorando, né? Lá no cemitério, em cima do corpo dele, por exemplo, ou já desencarnada, né? Nas regiões da morte. Então ele está cheio de dúvida. Diz que a sua dor é muito amarga, que tem um destino terrível, né? Por ter se afeiçoado à família. Diz que padece bastante. E aí ele conclui, né? Que no planeta ele passou por vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras, né? Teve poucos momentos de alegria,
depois sofreu com a morte do corpo, aí passou aquele tempo lá que foi 8 anos, né, no umbral. Então se questiona, né, que será então a vida? Um desenrolar de misérias e lágrimas, não tem um minuto, uma semeadura de paz. Por mais que queira ser otimista, queria ser otimista, né, sente que é infeliz, né, algo lhe bloqueando o espírito. E conclui que tem um desventurado destino. Chegada a essa altura, o vendaval da queixa me conduzira o barco mental ao oceano largo das lágrimas. Aí ele chora de novo, como vinha chorando nos capítulos anteriores. Clarencio, contudo, levantou-se sereno e falou sem afetação. Clarencio vai dar uma lição no André Luiz agora, né? Que serve também para todos nós. Meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Pergunta, né? Mas Jesus fazia isso também, né? Que quereis que eu faça, né? Quando os indivíduos vinham pedir para Jesus curar eles, né? Porque precisa ter a disposição da pessoa em querer se curar também, né? Por isso que Jesus perguntava, porque muitos não querem se curar. E Clarencio faz a mesma indagação a André Luiz. Ao meu gesto afirmativo, continuou. Ele diz que sim, né? Com um gesto. E Clarencio vai prosseguir. Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Classificar o esforço necessário de imposição esmagadora, enxergar padecimentos onde há luta edificante, só identificar indesejável cegueira da alma. Quanto mais utilize o verbo por dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem a lembranças mesquinhas. O mesmo pai que vela por sua pessoa, oferecendo-lhe teto generoso nesta casa, atenderá aos seus parentes terrestres. Devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal, sob a direção divina. Estaremos ao seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro, mas não dispomos do tempo para voltar às zonas estéreis de lamentação. Além disso, temos nesta colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização, considerando que a providência desborda amor enquanto nós vivemos onerados de dívidas. Se deseja permanecer nesta casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. Vamos explorar aqui os esclarecimentos de Clarencio acerca das queixas de André Luiz, né? Clarencio diz para ele não falar excessivamente de si mesmo, não comentar a própria dor. Diz que lamentação denota enfermidade mental, né? Desequilíbrio mental. E enfermidade de curso laborioso, né? Que dá muito trabalho para curar e para tratar. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Uma prática de reforma íntima. Somente vamos ter equilíbrio abrindo o coração, o coração ao sol da divindade. Ele diz que André Luiz, né, estava um pouco equivocado quando classificou o esforço necessário de imposição esmagadora, né, que era algo para burilar ele. Ele achava que era um fardo pesado para entristecê-lo somente. Que ele enxergava padecimentos onde há luta edificante, né, que isso revela uma cegueira da alma. Quanto mais ele utilizava o verbo para fazer considerações dolorosas acerca da sua personalidade, mais duros seriam os laços e as lembranças mesquinhas, dolorosas. Diz que o pai que vela por ele, velará pela família dele, né? Atenderá a todos nas suas necessidades. Diz que ele está aí com a visão um pouco estreita de achar que só o grupo familiar que ele conviveu na Terra é a família dele, né? Que é algo mais ampliado.
a sessão da família universal sob a direção divina, se colocou aí disposto a ajudá-lo, né, a resolver dificuldades presentes e projetar, né, e estruturar sonhos futuros, mas que ele não dispunha de tempo, né, para ficar em zonas estéreis de lamentação, como André Luiz estava incorrendo. Além disso, ele diz, nesta colônia, o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização. Quanto mais difícil o trabalho, mais abençoado é. A providência desborda amor enquanto nós vivemos carregados, né? Carregados de dívidas, né? Das existências passadas. E mesmo assim, há toda uma misericórdia divina em relação a nós. E diz que se ele quisesse ficar ali, né? Que ele teria que pensar com justeza, né? Como não demonstrou nessa enorme lamentação que ele fez, né? Anteriormente aqui que nós lemos. Nesse ínterim, secara-se-me o pranto e, chamado a brios pelo generoso instrutor, assumi diversa atitude, embora envergonhado da minha fraqueza. Modificou o comportamento, né? Não disputava você na carne, prosseguiu Clarencio, bondoso, as vantagens naturais decorrentes das boas situações? Não estimava a obtenção de recursos lícitos, ansioso de estender benefícios aos entes amados? Não se interessava pelas remunerações justas, pelas expressões de conforto, com possibilidades de atender a família? Aqui o programa não é diferente, apenas divergem os detalhes. Nos círculos carnais, a convenção e a garantia monetária, aqui o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Dor para nós significa a possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Compreendeu a diferença? As almas débeis, ante o serviço, deitam-se para se queixar aos que passam. As fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. Ninguém lhe condena a saudade justa, nem pretende estancar sua fonte de sentimentos sublimes. Acresce notar, todavia, que o pranto da desesperação não edifica o bem. Se ama em verdade a família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. Clarencio conclui aqui seus esclarecimentos, né? Faz alguma série de perguntas para André Luiz pensar, né? Diz assim, né? Lá, quando você estava reencarnado, né? Você não buscava as boas situações, não corria atrás de recursos lícitos para atender os seres amados, atrás também de remunerações justas para dar conforto à família. Que mais? Aqui ele diz que o programa não é diferente, apenas mudam os valores, né? Os valores são outros. Aqui o bem material, lá os bens espirituais. Nos círculos carnais, a convenção e a garantia monetária. Aqui o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Diz que a dor, para eles lá, né, significa a possibilidade de enriquecer a alma e para se realizar. Aí questiona, compreendeu a diferença? Diz que as almas débeis perante o serviço, né, se queixam, as fortes, porém, recebem esse patrimônio sagrado e desenvolvem, se movimentam, abraçam a tarefa, né, rumo à perfeição. Diz também que não lhe condena a saudade, entende que ele tem saudade, que não pretende estancar a fonte de sentimentos sublimes e nobres que ele tem, só que não pode ele, né, ficar na desesperação que não edifica o bem. Então diz, se você ama em verdade a família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil da melhor forma possível. Fez-se longa pausa, a palavra de Clarencio levantara-me para elucubrações mais sadias. Melhorou o pensamento de André Luiz depois das reflexões que Clarencio despertou nele. Enquanto meditava a sabedoria da valiosa advertência, meu benfeitor,
Qual pai que esquece a leviandade dos filhos para recomeçar serenamente a lição, tornava a perguntar com um belo sorriso. Aí Clarencio vai fazer como uma espécie de prova André Luiz, né, para ver se ele tinha assimilado a lição. Então, como passa? Melhor? Faz de novo a mesma questão que ele fez no começo. Contente por me sentir desculpado à maneira da criança que deseja aprender, respondi confortado. André Luiz vai responder. Vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. E assim encerra o capítulo 6, com essa preciosa lição de Clarencio para André Luiz. No próximo capítulo, o capítulo 7, nós vamos estudar explicações de Lícias, ok? Então, para aqueles que nos acompanham, né, não percam o próximo capítulo aí da obra Nosso Lar. Assim sendo, agradeço a todos pela presença dos bons espíritos, pessoal aí que assiste o canal, peço que curtam, compartilhem, comentem, né? Principalmente algumas passagens que porventura eu tenha deixado escapar aqui na minha percepção. É sempre importante, né? Uma certa dialética, uma certa complementação dos nossos estudos. E assim, desejo que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Até mais.